Exatamente qual é o problema. O que tem de errado com esse time do Palmeiras? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo difícil esse de fazer porque foi tão sofrível assistir o jogo quanto vai ser difícil comentar sobre esse jogo. Mas como é o que eu escolhi fazer aqui, e eu tenho opiniões e ideias que eu quero compartilhar com você, eu vou fazer. E eu quero pedir para você o like, antes de tudo, porque ajuda na divulgação e no alcance do conteúdo. É importante para o meu trabalho, importante para mim, rapidinho para você. Então deixa o like aí para ajudar, porque não é fácil, não tem sido fácil acompanhar os jogos do Palmeiras. Vou falar para vocês que tem sido sofrível, viu? E irritante. É irritante ver esse time do Palmeiras jogar. E aí a gente pode falar aqui do Everton, que toda bola que vai no gol tem sido gol, e essa foi em cima do Everton, né? Nem acho que tinha muita gente na frente dele ali no campo de visão. Foi em cima. Faltou um tempo de reação. O Everton vive uma péssima fase. Péssima fase. E a gente pode falar, pô, tá na hora de pensar num outro goleiro. A gente pode falar também do Giai na lateral direita, ali na ala direita, né? Ah, contratado por 7 milhões de dólares, de euros, de dólares. Ficou na incubadora se preparando e quando entra não apresenta nada de novo, nada. Podemos falar a mesma coisa do Vanderlan, parece que desaprendeu a jogar bola. Embora o primeiro tempo tenha tido 2 subidas ali pelo lado esquerdo, mas parece que desaprendeu a jogar bola. A gente pode falar do Emiliano também, sem função alguma ali. O time do Palmeiras uma peneira no meio de campo, Lucas Lima com 34 anos deitando no meio de campo do Palmeiras. A gente conhece o Lucas Lima, a gente sabe a tiriça que é o Lucas Lima. E mesmo assim ele estava se movimentando, ditando ritmo, correndo, driblando. A gente pode falar o Evangelista que chegou para ser o cara de distribuição do jogo, pega na bola no meio-campo, não distribui, não constrói. Ele se manda lá para frente. A gente pode falar do Mikael, do Fux também, que erram passes demais na hora da construção do jogo. Mikael inseguro, muitas vezes inseguro, parece que tá nervoso. O Fux é a mesma coisa. A gente pode falar do Facundo e do Felipe Anderson também, que não criam, não armam, ficam abertos nas pontas, às vezes quando vem pro meio também, da ponta pro meio não cria nada. Então a gente pode falar de todo mundo, do Fla. A gente pode reclamar de todo mundo nesse time do Palmeiras. E esse pra mim é o grande ponto. A gente reclama de todos os jogadores do Palmeiras. Quando todo mundo tá indo mal, alguma coisa está errada e não são os jogadores. Isso é evidente a cada jogo que passa. A gente pode sim discutir a qualidade de um ou outro jogador, se merecia, se não merecia, se tem qualidade ou não tem qualidade para estar no Palmeiras, se é grande jogador ou não é grande jogador. Mas não dá para dizer que todos esses jogadores são horrorosos, que são piores do que os jogadores do Sport. Hoje o Palmeiras pegou o Sport que veio de uma Série B. Acabou de subir de uma Série B. E não tem metade, um terço, um quarto do que o Palmeiras tem de capacidade de investimento. Do quanto os jogadores do Palmeiras recebem. Não tem. Do quanto o seu treinador recebe, a sua comissão técnica recebe. Não tem. É uma disputa até quase que injusta. E mesmo assim a gente consegue reclamar de todos os jogadores. Então são todos tão horríveis assim? São todos tão péssimos? De novo esse discurso, cara. De novo. Tem algo errado no coletivo, tem algo errado no âmbito tático e você não precisa ser treinador para enxergar isso. É só você ver, todo jogo do Palmeiras é o seguinte: Palmeiras não tem criação. Quem cria são os zagueiros. Os zagueiros, quando tentam criar, eles erram esse passe. Quando eles erram esse passe, eles dão a bola no pé do adversário, devolvem a bola para o adversário, que muitas vezes liga um contra-ataque, uma transição rápida, e pega o Palmeiras todo vulnerável. Isso está cada vez mais óbvio.
você tem 2 jogadores de meio campo, Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. O Emiliano um pouco mais de contenção, o Lucas de ligação. Nenhum dos dois pega nessa bola na construção da jogada. Os zagueiros é que fazem isso. O Mikael vai tentando driblar para frente do círculo central, próximo do círculo central, para tentar inverter uma bola lá na ponta direita. O Fux a mesma coisa pela ponta direita para tentar inverter lá na ponta esquerda. E o meio-campo do Palmeiras fica, corre lá para a área adversária, volta para perto da sua área, corre para lá, volta para cá. A marcação, o cara que tá com a bola, parece que todos os jogadores próximos falam, tem que ir nessa bola, e vão todos. Vão todos em cima da mesma bola, às vezes 2, 3, 4, até 4 jogadores no mesmo cara com a bola, deixando todo o espaço livre para aquele cara, se ele conseguir descolar um passe, ele pega um campo aberto, um meio de campo, uma peneira do time do Palmeiras. Parece que os jogadores não conseguem entender o que está sendo passado para eles. Ou o que está sendo passado para eles é muito confuso. Não está muito claro. Mas é óbvio, a cada partida que passa, é mais óbvio que existe um problema tático. Existe um problema de funções, existe um problema relacionado à comissão técnica, às decisões da comissão técnica. Isso é cada vez mais evidente. E você pode falar, não, mas espera aí, o time era um time misto, não está entrosado. Gente, o time titular do Palmeiras joga da mesma forma, o time misto do Palmeiras joga da mesma forma e o time reserva joga da mesma forma. O que difere é que no titular você tem um pouco mais de qualidade. Você tem o Vitor Roque, você tem o Estevão. Então você tem uma qualidade elevada que em lances individuais acabam mascarando esse problema que existe do coletivo, esse problema tático, esse problema de estratégia que existe no time do Palmeiras, de criação e de marcação que existe no time do Palmeiras. Aí quando você vai para o time misto, você baixa um pouco essa questão do individual. Hoje você não tinha o Vitor Roque e o Estevão, mas ainda assim você tinha um bom time dentro de campo, muito capaz de jogar. Mas como você não tinha essas peças, fica mais evidente o trabalho tático e estratégico. Quando você vai para o time reserva, aí sobra só o trabalho tático e estratégico, porque basicamente você tem jogadores muito inferiores tecnicamente, mas ainda assim são tão inferiores ou são mais inferiores do que o do time do Sport, que veio da Série B, que o camisa 10 é o Lucas Lima, com 34 anos, que a gente conhece muito bem, o Lucas Lima. Lucas Lima acabou com o meio de campo do Palmeiras, distribuindo o jogo, carregando essa bola, com mobilidade, o Lucas Lima. Todo jogador que joga contra o Palmeiras se destaca. Porque é uma peneira, é uma marcação horrível. Não tem marcação, não tem criação, é um time que vive única e exclusivamente dos lampejos individuais dos seus atletas que estão acima da média e de bolas longas. E ultimamente tem sido salvo por pênaltis. É bem verdade que vários desses pênaltis acontecem. O primeiro pênalti no Flaco foi muito claro. E a narração da Cazé TV tendenciosa. Não sei, esse ângulo não é bom. Ficou muito claro o puxão, né? No Flaco. Puxão aqui no ombro do Flaco. Ficou muito claro. No segundo tempo teve uma bola que o Flaco antecipa, pressiona, na verdade, o goleiro, rouba essa bola e o goleiro pega os 2 pés do Flaco. E não foi recomendada a revisão e ninguém fala nada. Ninguém falou nada, nem na transmissão alguém falou, opa, peraí, tem que ver esse lance. Muito pelo contrário, falaram da recuperação do goleiro. O goleiro foi muito bem, se recuperou. Aí no pênalti que foi marcado de fato pro Palmeiras, que é sim um lance polêmico, é um lance que tira toda a atenção do bom futebol jogado pela equipe do Sport, com as suas limitações, e do mau futebol praticado pelo Palmeiras, com a sua qualidade, mas mesmo assim com o mau futebol praticado, é um lance que tira o foco disso tudo. Que é um lance polêmico, mas na transmissão já, você é louco, isso é muita vontade de marcar um pênalti pro Palmeiras. Eu nem vou falar muito disso, porque eu não quero tirar o foco dessa apresentação, desse jogo horroroso que o Palmeiras tem mostrado dentro de campo, desse jogo irritante. E que aí você vai para uma coletiva
O Abel utiliza das mesmas justificativas que muitas vezes as pessoas que ainda acreditam que o Abel é capaz de mudar esse rumo usam, que é: "Ah, mas tem pouco tempo para treinar. Quando tem muito tempo para treinar, os jogadores estão na seleção". Ou então: "Ah, tem jogadores machucados, o Gomes está machucado, o Rocha, o Mike está machucado e não pode jogar, o Maurício está machucado, o Paulinho está machucado, então é por isso que o time está jogando mal". Sempre existe uma justificativa. E essas justificativas, eu não digo que elas não têm o peso delas. Existe um peso, existe. Mas, gente, não dá para usar essas justificativas, eu não consigo utilizar essas justificativas para apresentar o péssimo futebol coletivo que o Palmeiras apresenta, tanto na marcação quanto na criação. Não dá para usar isso como justificativa. Claro e evidente que existe um problema além da capacidade dos jogadores. Que tem um Mikael, que tem um Fux, que tem um Felipe Anderson, pô, o cara aqui não tá rendendo, esse cara é enganação, esse cara não tem tamanho pra vestir a camisa do Palmeiras, a gente pode discutir tudo isso, não tem problema, é opinião, a gente pode debater, a gente pode trocar ideia, mas todos são ruins, todos são criticados, a ponto de não conseguir mostrar um futebol contra o esporte. Ah não, mas estava lá na casa do esporte, campo do esporte, aí é difícil. Meu Deus, a ponto de não conseguir criar uma jogada? Uma jogada? Um time de mais de 200 milhões de euros, um treinador que ganha 3 milhões de reais junto com a sua comissão técnica por mês, não consegue criar uma jogada porque tá jogando com um time misto, que é mais forte ainda assim que o do Sport, na casa do Sport que acabou de subir da Série B? Aí é claro que vai encaixar um jogo ou outro. De repente pega um Bolívar dentro de casa e aí acaba vencendo por um placar de 3, 4, por conta de uma noite inspirada de um Estevão, uma noite inspirada de um Vitor Roque, de uns jogadores acima da média. E tudo isso parece que não, era, tá vendo? Só faltava tempo pra ajeitar, só faltava tempo pra encaixar. Não é só tempo. Cada vez mais claro, jogo após jogo, que não é só o tempo que precisa. Precisa de um entendimento da comissão técnica de que o rumo escolhido não está funcionando. Se não mudar esse rumo, a gente vai dessa mesma forma como foi o jogo contra o Corinthians, como foi o jogo contra o São Paulo, como foram vários jogos da primeira fase do Paulistão, como foi o jogo contra o Sporting Cristal, que teve ali 10, 15 minutos do segundo tempo de bom futebol, mas que foi um jogo duro também, um jogo com muita ausência de criação, tirando esses 15 minutos, que vai ser igual esse jogo contra o Sport. Se não mudar isso, vai ser assim o ano inteiro. E quando todos, gente, entenda uma coisa que eu quero dizer. Quando todos os jogadores começam a ser questionados, quando ninguém presta, quando todo mundo vai mal, existe alguma coisa no geral, isso é óbvio. E não precisa ser treinador, tá? Pra ver isso. Não precisa entender de tática. Não precisa ter a certificação da UEFA ou da CBF pra ver alguma coisa tá errada nesse time do Palmeiras, que tem alguma coisa que não funciona. Quando você vê os seus zagueiros tentando driblar o círculo central e lançar essa bola, e os seus volantes, seus meias de ligação, tanto Emiliano quanto o Lucas Evangelista, não recebem essa bola no meio de campo para fazer com que essa bola chegue com qualidade aos seus pontas, ou laterais, ou alas, ou atacantes, ou seja lá o que for. Quando você vê que não acontece isso, que eles se mandam lá para frente, é porque tem algo de errado na estratégia escolhida. É uma estratégia que os adversários já entenderam como marca, é muito simples de ser marcada, você dificulta o jogo do Palmeiras ao máximo e você consegue jogar contra o Palmeiras. Já perceberam que todo adversário consegue marcar o Palmeiras muito fácil, anula o Palmeiras muito fácil, desde a sua saída de jogo. Pode perceber, consegue anular a saída de jogo do Palmeiras de maneira fácil, consegue marcar o meio de campo do Palmeiras de maneira fácil
e consegue sair com velocidade e surpreender o Palmeiras. Isso quando não cria a bola dominada agredindo o Palmeiras. O Palmeiras está mal em todas as fases do jogo, tanto na hora de defender, transição defensiva, transição ofensiva. Gente, a tomada de decisão desses caras, eu falei aqui no meu último vídeo, teve até um comentário de um inscrito que falou: pô, Manga, mas peraí, você não é treinador. E o cara falou até que na boa, o cara pode ter ficado bravo comigo, mas falou na boa. Mas, gente, não precisa ser treinador pra ver que a tomada de decisão desses caras tá errado porque falta treinar. O cara pega a bola, o zagueiro pega a bola, a primeira coisa, ao invés dele dar no lateral, de ele dar no volante pro volante construir, ele tenta lançar a bola lá pra frente. Isso você faz uma vez ou outra. Quando você tá apertado, ou quando você vê uma janela, uma oportunidade, aí você lança o cara lá na frente. Mas o normal é você dar a bola, o zagueiro dá a bola no pé do cara que tem mais qualidade, que é o volante, que é o meia de ligação, que é o lateral. Pra dar a bola nesse meio, porque se no meio não tiver jogo, não construir jogo, vai todo mundo morrer de fome. Seus pontas morrem de fome, seu centroavante morre de fome, seus alas morrem de fome e os seus zagueiros sofrem. Que a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. É assim que funciona. Não precisa ser treinador, gente, pra ver isso. É muito evidente. E eu não confio que o Abel vai conseguir mudar, porque ele, cada declaração que ele mostra, cada coletiva que ele fala e cada escalação que ele vem, ele mostra que ele tá muito convicto da ideia de jogo que não tá dando certo há muito tempo. Ele não vai mudar. A última coletiva ele já deixou bem claro: Felipe Anderson, Paulinho do lado esquerdo, Facundo e Estevão do lado direito, fulano de tal. Ele já deixou bem claro que ele vai jogar no mesmo sistema. Colocando as posições, jogador a jogador por posição, ele vai jogar no mesmo sistema. E a gente vai continuar dependendo da individualidade. Vai depender que o Paulinho chegue brilhando nessa equipe. Vai depender que o Vitor Roque comece a brilhar individualmente, pegue a bola na intermediária, passe por 2, 3, arranque, chute pro gol. Vai depender que o Estevão faça miséria, drible 2, 3. Vai depender disso. Porque coletivamente não existe. Criação do Palmeiras pelo meio de campo não existe. É jogadores lá pra frente, chutão lá pra frente e vamos ver o que dá. E vamos ver o que dá. Basicamente isso. E as desculpas são as mais variadas, né? Falta de tempo, falta de jogo, o jogador tá machucado, o calendário, não tem o tempo pra treinar, e quando tem também volta da mesma forma. Eu queria muito que as pessoas que falam que o Abel vai mudar a equipe, que o Abel vai ajeitar e acertar essa equipe, tivessem razão. Porque tá sofrível ver o jogo do Palmeiras, tá difícil. Não só por uma questão de gosto, tá, gente? Não é só por uma questão de preferência. É por uma questão de entender e enxergar que o elenco do Palmeiras tem qualidade pra apresentar mais. E não tá apresentando. É entender e enxergar que todo adversário, independentemente da qualidade que ele tem, apresenta dificuldade pro Palmeiras. Entender que um jogador como o Lucas Lima, a gente conhece muito bem, acabou com o meio de campo do Palmeiras. Que o Palmeiras não conseguiu criar uma jogada contra o Sport, que veio da Série B. Então, se a comissão técnica não mudar o rumo, vai ser assim o ano inteiro. A gente vai depender de lampejos individuais e, claro, vai ter jogos, como eu já falei aqui, tá? Vão ter jogos que o que vai encaixar. O Estevão vai fazer um grande jogo, Paulinho vai fazer um grande jogo, Vitor Roque. Vão ter jogos que vai encaixar, e aí vai falar: aí, ó, tá vendo? Era só dar tempo. Era só ter tranquilidade. Agora que ele tem todas as peças, aí pega um Bolívar em casa, ganha. Aí pega um Vitória em casa, ganha. E aí vai ser assim. Ah, não, tá vendo? Tá tudo certo. E o problema permanece. Então, quando todos os jogadores vão mal, tem um problema que não é a qualidade dos jogadores, é um problema coletivo
tático, estrutural, de estratégia, de construção, de marcação, um problema que compete à comissão técnica. Se não arrumar, vai ser o ano inteiro assim, infelizmente. Infelizmente. E a gente tem qualidade para fazer mais do que isso. Eu não tô nem reivindicando que jogue da forma como eu acho que deveria jogar. Ah, esse time tinha que jogar por tabelas, por aproximação, um futebol mais interessante, porque a gente tem qualidade para fazer. Eu nem tô pedindo isso. Tô pedindo só um time organizado, um time que faz o básico, que entenda o que fazer dentro de campo, seja com os mistos, seja com os titulares, seja com os reservas, porque tem qualidade, que apresente alguma coisa dentro de campo, que não seja esse catado vulnerável que tem sido. É isso, gente. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua opinião nos comentários e seguimos avante sempre, torcendo por melhora, mas a cada jogo que passa a expectativa é a pior possível e cai. A cada jogo que passa a minha esperança cai. Mas é isso, seguimos sempre, Palmeiras sempre. Um abraço e até a próxima, valeu.